Paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 4, com o seguinte tema: a paternidade divina. A paternidade divina é um conceito revelado nas Escrituras. A sua compreensão nos dá segurança e nos ajuda a viver confiantes diante dos problemas da vida. Como o verdadeiro Pai Celestial, o Senhor nos ordena a separar deste mundo pecador para pertencermos unicamente a Ele. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, segundo aos Coríntios 6, 17 e 18. E também como um pai bondoso, ele se importa conosco. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31 a 33. Como um pai justo, ele nos corrige, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Hebreus 12, versos 6 e 7. Para demonstrar o seu amor, o Pai enviou o Filho e nos concedeu o Espírito Santo, formando conosco uma relação íntima, segura e transformadora. O efeito dessa revelação tem o poder de nos levar a uma vida de santificação e adoração. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. 1 João 3, versos de 1 ao 3. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, 23. Ponto de número 1. A revelação da paternidade do Pai. Definição de paternidade do Pai. Na essência da revelação, a paternidade é um atributo do Deus Trino. Mas na prática da revelação, o título Pai é comumente aplicado à primeira pessoa da Trindade. Por exemplo, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes, em que desprezamos nós o seu nome? Malaquias 1, verso 6. Não temos dúvidas de que é o Deus Trino que está declarando neste texto que é Pai. Ao longo do Antigo Testamento, vemos Deus criando, sustentando, perdoando, curando, protegendo, julgando e etc. Embora só pensemos na primeira pessoa da divindade, na realidade é o Deus Trino quem está atuando. Em cada dispensação, uma das pessoas divinas tem a preeminência, porém nunca sozinha. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. No Novo Testamento, o título Pai foi mais aplicado particularmente à primeira pessoa da divindade, ou seja, àquele que envia o Filho. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. João 5, 37. Jesus se refere à primeira pessoa da divindade, chamando-o de Pai 16 vezes no Sermão do Monte, mais de 100 vezes nos evangelhos sinóticos e cerca de 156 vezes só no Evangelho de João. A paternidade divina é uma fonte de consolo e segurança para os crentes. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é a fonte de toda boa dádiva. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. A paternidade eterna do Pai. Deus é Pai desde a eternidade.
Jesus falou na oração sacerdotal: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,5. Este texto mostra que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação do mundo. Não houve momento em que o Pai se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai. O Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aos Efésios 1, versos 3 e 4. O Pai gerou o Filho. Essa expressão não é uma boa expressão teológica. Ela deixa dúvidas quanto à eternidade do Filho. Não houve um momento em que Jesus foi gerado. Quando afirmam que Jesus é filho de uma eterna geração, isso também não explica nada. Aliás, piora um pouco mais ainda, porque dá a entender que Jesus continua não tendo vida própria. Porém, Jesus é eterno. Há um farto material bíblico, textos bíblicos, provando que Jesus é eterno. Se Jesus não fosse eterno, ele jamais poderia prometer a vida eterna a alguém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, 27, 28. Nós só podemos dar o que temos. Jesus prometeu dar a vida eterna, porque ele é o Filho eterno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João 5,20. E ainda temos o texto de Paulo em Romanos 9,5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9,5. A expressão "o Pai gerou o Filho" não pode ser encontrada na Bíblia. Ela foi criada nos concílios. O concílio de Nicéia, no ano 325, relatou: cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do seu Pai antes de todos os mundos. Gerado, não feito, consubstancial com o Pai. O credo de Atanásio, em torno do ano 500, traz a seguinte descrição: o Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho provém apenas do Pai. Não foi feito, nem criado, mas gerado. Outros concílios repetiram estas mesmas palavras, usando a palavra gerado para o Filho, como o Filho tendo sido gerado pelo Pai. Mas precisamos entender definitivamente um princípio bíblico, uma doutrina bíblica. O filho não é nascido, não é criado e não é gerado. Porque a Bíblia diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Observe, um menino nasce, o filho é eterno e ele é dado. E logo no mesmo texto, este filho é chamado de o Pai da eternidade. Então, ele não tem nem princípio e nem fim de dias. Ele é tão eterno quanto o Pai é eterno, quanto o Espírito Santo é eterno. De acordo com as Escrituras, só existem dois momentos em que se pode usar a expressão geração para o Filho. As duas vezes estão ligadas à sua natureza humana e não divina. A primeira é por ocasião de sua encarnação. Está escrito: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, verso 20. Isto refere-se à geração milagrosa do corpo, da alma e do espírito humano de Cristo. Jesus era 100% humano em sua encarnação. A segunda vez
que a palavra gerado pode ser aplicada a Cristo é por ocasião de sua ressurreição. A expressão, tu és meu filho, hoje te gerei, em Hebreus 5:5, vem do Salmo 2, verso 7. Este salmo era lido na coroação dos reis de Israel. Nele, Deus Pai declara, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, verso 6 e 7. Nesse momento, o filho será exaltado sobre toda a terra. Então, a palavra gerar aqui significa exaltar, colocar acima de todos. Devemos nos lembrar que a exaltação de Cristo começou com a ressurreição. Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, 32 e 36. Pedro estava explicando que a profecia do Salmo 2 não se cumpriu com Davi, mas se cumpriu no seu descendente maior, que de fato era o Cristo, que seria ressuscitado e exaltado. E como o Salmo 2 fala da coroação dos reis, então o Salmo ele aponta para, desde a ressurreição até o tempo em que o Senhor Jesus Cristo será rei sobre toda a terra, a sua exaltação máxima, sua exaltação completa se dará no fim dos tempos, mas ela começa no dia da ressurreição. O Senhor o exalta, o Senhor o coloca acima de todos. Isto é claro, porque ele era não apenas Deus, mas também homem, o homem exaltado, o homem perfeito, aquele que venceu a morte, porque Jesus eternamente é Deus, desde o passado, e depois da sua ressurreição, ele continua sendo Deus e homem, no sentido de que ele carrega consigo a experiência da natureza humana e leva ela consigo para ser o nosso mediador perfeito ali no céu. Paulo também pregou a mesma mensagem na sinagoga da Pisídia em sua primeira viagem missionária. Ele diz, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Meu filho és tu, hoje te gerei. Atos 13, 29 a 33. Portanto, Paulo está dizendo que o Salmo 2 se cumpriu na ressurreição. A mesma expressão, aliás, ela começa a se cumprir na ressurreição, porque o Salmo 2 vai até a coroação e a exaltação suprema do rei, no caso, a exaltação de Cristo, que é escatológica ainda. A mesma expressão do Salmo 2 também é mencionada em Hebreus, capítulo 1, verso 5, com a finalidade de declarar que o Filho foi feito mais excelente que os anjos, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Hebreus capítulo 1, versos 4 e 5. No mesmo texto, o Pai ordena a todos os anjos que o adorem. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, verso 6. Estes textos que seguem agora são uma comprovação absoluta, vinda do próprio Pai, declarando a divindade do Filho, dizendo que ele deve ser adorado, mas não é só isso. O Pai também chama o Filho de Deus e menciona o seu reino eterno. Leiamos. Mas do Filho diz,
Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino, Hebreus 1:8. A seguir, o Pai chama o Filho de Senhor, mencionando-o como Criador e Eterno. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Hebreus 1, versos de 10 a 12. E para encerrar, o Pai lembra que nunca convidou nenhum anjo para sentar em seu trono, à sua direita. Essa honra coube unicamente ao Filho. Por quê? Porque o Filho é da mesma natureza do Pai. Está escrito: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés? Hebreus 1 e verso 13. Nós sabemos que hoje Jesus está sentado à destra do Pai. A pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra. O Senhor Jesus está ali, exaltado pelo Pai como Deus, como Senhor, como Criador, como Salvador e como Rei. A preeminência de Cristo. Cristo tornou-se preeminente, não apenas por ser divino, mas porque adquiriu essa posição em sua ressurreição, tendo sido aprovado por Deus em sua missão. Nós lemos em Romanos 1, verso 4, uma afirmação similar. Declarado o Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Cristo é preeminente com relação ao universo, mas também conquistou a posição de preeminência em relação à igreja, mediante a conclusão bem-sucedida de sua obra na cruz. A ressurreição assinalou esse êxito. Foi o seu triunfo. Agora ele ocupa o primeiro lugar em tudo. Para Deus, Cristo é o unigênito, o único que participa da natureza do Pai. Para a criação, Cristo é o primogênito, porquanto nele reside-se o princípio da regeneração, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, Colossenses 1, 15 e 16. Sendo o primeiro da nova criação, o Filho se tornou modelo para todos nós. Agora os redimidos são transformados conforme a sua imagem. O Filho unigênito. A expressão Filho unigênito aparece em 5 lugares. João 1, 14 e 18. João capítulo 3, versos 16 e 18. E 1 João 4, 9. Do grego, huios monogenes, ao pé da letra, traduz Filho único. Quando a Bíblia fala do Filho único da viúva de Naim, ele está usando a mesma expressão, huios monogêneos. Quando a Bíblia fala do filho único daquele homem cujo filho era lançado no fogo, estava oprimido, a Bíblia diz que era o filho único. Lucas 9:38, a palavra novamente é a mesma, huios monogêneos. Essa expressão traduzida de acordo com a revelação bíblica para a pessoa de Cristo é a seguinte: o Senhor Jesus Cristo é o único filho que tem a natureza ou a substância do Pai, conforme o próprio Senhor Jesus declarou: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, verso 30. O Pai nos concede o Espírito, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. João 15, 26. A expressão procede do Pai não diz respeito à sua origem, mas à sua comunhão com o Pai. Exatamente como foi dito a respeito do Filho unigênito que está no seio do Pai. João 1,18. O Espírito Santo também é eterno. A Bíblia diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Ponto de número 2. Reconhecendo a paternidade do Pai. Confessar a Cristo como Filho. Algumas seitas insistem em dizer que Jesus é o Pai. Outras seitas dizem que Jesus é o Espírito Santo.
Mas as Escrituras dizem claramente que Jesus é o Filho do Pai. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. 2 João 1, verso 3. É essencialmente necessário para a nossa salvação confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, pelas seguintes razões. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, 1 João 2, 23. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, 1 João 4,15. A perfeição do amor do Pai. A essência do Pai é amor, 1 João 4,8. Sua natureza amorosa o impele a amar a todos, até mesmo os mais indignos e perversos. O amor do Pai foi revelado na criação do mundo, do universo, e depois na criação do homem. O amor do Pai foi revelado na eleição de Israel. Porém, o amor do Pai atinge o seu ápice por ocasião do Calvário. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, 1 João 4,9. A morte de Cristo foi a maior prova do amor de Deus de todos os tempos, de todas as épocas. Existem pessoas que pensam que foram deixadas de lado, pensam que Deus não se importa com elas. Estas pessoas estão enganadas. Deus as ama intensa e eternamente. Talvez alguém pergunte, e se nós pecarmos? O Espírito Santo, através do apóstolo João, responde, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, 1 João 2, verso 1 e 2. Precisamos crer e receber o perdão de Deus como fruto do seu amor. Até mesmo o arrependimento necessário para a reconciliação e para o perdão é operado em nós pela bondade de Deus. Está escrito, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Romanos 2,4. Apesar de nossas infidelidades, o amor de Deus nunca muda, permanece sempre o mesmo. As bênçãos da filiação divina. Vamos dar um rápido esboço das bênçãos. Primeiro, o amor do Pai nos deu o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, João 3,16. Segundo, o amor do Pai nos revelou o Filho. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, Mateus 16, 16, 17. Terceiro, o amor do Pai nos trouxe ao Filho. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia, João 6, 44. Quarto, o amor do Pai nos fez filhos. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 1 João 3,1. Quinto, o amor de Deus lança fora o medo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. O crente cheio do Espírito Santo e do amor de Deus não sente medo, nem da morte, nem do juízo, porque ele sabe que nada poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Ponto de número 3. A experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. No decorrer da vida cristã, o amor de Deus seguirá crescendo em nossas vidas com uma intensidade cada vez maior. Quando chegarmos ao estágio de varão perfeito, o amor de Deus resplandecerá ao máximo em nossas vidas e a sua intensidade atingirá todo o universo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, Colossenses 3,4. Nunca esgotaremos o conhecimento do amor de Deus, conforme ensinou Paulo, para que
Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, aos Efésios 3, 17 e 19. O amor é a marca dos filhos de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. O amor de Deus é a identidade dos filhos de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. 1 João 3, 10. É neste ponto que a fé genuína se aparta da religiosidade. Caim representa todos os que praticam rituais religiosos e frequentam templos, mas são dominados pelo ódio. A Bíblia diz, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 João 3,12. Caim deixou que a inveja e a ira dominasse o seu coração dentro da igreja. Caim endureceu seu coração enquanto o próprio Deus falava com ele. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Gênesis 4, de 6 a 8. O desfecho da história de Caim foi tenebroso. Mesmo assim, o Senhor não o desprezou. O apóstolo João citou essa história bíblica para nos lembrar aos cristãos de que não devemos abrigar ódio no coração. Ao contrário, a fé deixa de ter sentido se tivermos ódio. Somente o amor credencia os filhos de Deus. A Bíblia diz, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Por causa das suas obras eram más, e a de seus irmãos, seu irmão era justa. Até hoje é assim. O mundo odeia o cristão simplesmente porque ele procura ser reto, ser justo. O amor é o maior sinal do novo nascimento e da vida eterna. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João 3, 14 e 15. Fomos amados primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou antes mesmo que pensássemos nele. Fomos amados quando estávamos mortos em delitos e pecados. Quando andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2, de 1 a 9. Este é o plano da salvação. Como dizia Jim Swaggart, mas Deus faz toda a diferença. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Glória a Deus, a origem da salvação é o amor de Deus. A base da salvação é o sangue do Cordeiro. O meio da salvação é a fé em Jesus. Porém, tudo começa com o amor de Deus. Fomos criados pelo amor de Deus.
somos sustentados pelo incansável amor de Deus, somos perdoados pelo amor insondável de Deus. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5, verso 5. O amor de Deus é como um mar que nunca seca, como um sol que nunca se apaga, como uma flor que nunca murcha, como uma canção que nunca silencia. Como disse o poeta, se os mares todos fossem tintas e o céu sem fim fosse papel, se as hastes todas fossem penas e os homens todos escrivães, mesmo assim não poderiam descrever o grande amor de Deus, porque os mares secariam, o céu sem fim não poderia conter, as hastes seriam poucas e os homens insuficientes para descrever o precioso e grande amor de Deus, o amor sem fim, o amor sem igual. Glória a Deus. Vamos para a conclusão desta lição. A paternidade divina foi revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai enviou o Filho revestiu-se da carne e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Espírito Santo foi enviado da parte do Pai e do Filho, veio no Pentecostes e fez a sua habitação na igreja, a fim de vivificá-la para o dia de Cristo. A aliança eterna foi firmada sobre o inquebrantável e fiel amor de Deus. Feitos filhos de Deus pelo dom da graça, recebemos a identidade do amor que nunca falha, formando a família de Deus. Agora a nossa tarefa é manifestar o amor de Deus a esse mundo, a fim de que creiam no Filho e tenham vida em seu nome. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, a este Pai glorioso, bendito. Que amor sublime, que amor excelso e elevado. Queremos louvar a Deus e agradecê-lo pela sua vida, pela igreja, pela família, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos. Queremos louvar a Deus, porque tudo é muito lindo, tudo é muito belo no plano original de Deus. Deus está trazendo muitos filhos à glória. Nós somos esses filhos. Muito breve, a criação que está em expectativa conhecerá os filhos de Deus. Os filhos de Deus serão conhecidos. Glória a Deus. Por enquanto, temos que militar aqui embaixo, não é muito fácil, tem horas difíceis, mas Deus nos sustentará. A causa é do Senhor, nós somos obras de suas mãos. Tudo que Deus propõe realizar será sempre bem sucedido. Nossas vidas é este projeto que Deus preparou, Deus elaborou antes da fundação do mundo. Vamos agradecê-lo? Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, nós te louvamos, Senhor, neste momento precioso em que acabamos de ouvir tua palavra. Agradecemos a ti pela revelação do amor santo, pela paternidade divina, a forma como Deus triuno nos ama. Pai, Filho e Espírito Santo estão empenhados, entrelaçados para nos dar a bênção e a vitória de sermos partes da família de Deus e um dia, Senhor, nos manifestarmos com Jesus Cristo em glória. Te louvamos, Senhor, por este plano excelso, elevado, precioso. Oramos por todos os nossos queridos irmãos, nossos ouvintes, todos aqueles que têm acompanhado a Tua palavra de Deus, através dos canais pelos quais o Senhor está falando nesses dias. Unge, capacita e abençoa cada um de teus filhos. Abençoa este irmão, esta irmã, abençoa este lar, esta família. Eu oro, Senhor, pedindo a tua bênção para que todas as promessas e revelações da sua palavra sejam cada dia mais claras ao nosso entendimento e possa brilhar em nosso espírito, nos dando, Senhor, a empolgação, nos dando, Senhor, a alegria de fazermos parte de tão grande obra. Obrigado, Senhor. Fica conosco, abençoe meus irmãos, guarda a todos. Em nome de Jesus, é isso que te pedimos e te louvamos. Hoje e sempre, todos podem dizer comigo, amém e amém.